Minha amiga come, não engorda. Se eu precisar respirar perto de um doce, já era. Já aumenta lá meu peso. Isso acontece com você? Esse é o tema da live de hoje, no Desafio Natal Mais Leve. Vem que eu vou te explicar por que isso acontece. Porque algumas pessoas têm a dita tendência para engordar, enquanto outras pessoas comem e o corpo delas não muda. Seja bem-vinda à live de hoje. Eu sou a Aline Malta, eu sou uma ex-obesa de 100 quilos. E sim, eu entendo e já passei por isso e me fiz essa pergunta por muitas vezes. Por quê? Que algumas pessoas comem e não engordam, mas no meu caso é só comer um pouquinho, passar um final de semana ali fora da linha que pronto, já ganho peso. Vamos entender por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas acham que é por conta da genética, né? Ah, fulana tem a genética para emagrecer e eu tenho genética para engordar. Deixa eu te contar uma coisa. Não é só a genética que influencia no tipo de corpo que você vai ter. Pois é, pessoas que, mas o fulano tem o pai com sobrepeso e a mãe com sobrepeso, por isso que ele tem sobrepeso. Vamos parar e vamos questionar isso? Vamos analisar aqui. Como que é o ambiente, talvez, dessa criança? Se ela tem o pai com sobrepeso, a mãe com sobrepeso, como é que é a casa onde eles vivem? Quais são os tipos de refeições que eles comem? Qual tipo de atividade física os pais levam essa criança para praticar? Será que naquela casa onde o pai tem sobrepeso, a mãe tem sobrepeso, a criança realmente ela está ficando com sobrepeso porque é genética ou é por conta do ambiente no qual essa criança está vivendo? Se essa criança talvez for passar aí um mês de férias na casa de alguns tios que tenham uma vida ativa, façam atividade física, esses tios tenham os hábitos de comer coisas saudáveis, tenham o hábito de beber água ao invés de só beber refrigerante. Será que essa criança ela vai continuar com sobrepeso naquele mês? É. Muitas pessoas acham que a genética é o fator determinante para o emagrecimento, mas isso é uma ilusão. A genética, sim, contribui. Quando numa família todas as pessoas têm sobrepeso, esse gene ele é carregado na estrutura genética da pessoa. Porém, dependendo do ambiente no qual essa pessoa se encontra, esse gene para obesidade, ele pode se manifestar ou pode acontecer, inclusive, daquele gene ficar presente ali, mesmo estando presente no corpo da pessoa, se as condições ambientais, se os hábitos daquela pessoa forem hábitos saudáveis, mesmo que a pessoa tenha no código genético alguns genes que deem ali uma tendência para a obesidade, se ela não tiver comportamentos de pessoas com obesidade, ela não vai ser obesa, mesmo que tenha esse gene ali na corrente sanguínea dela, em todas as células do corpo dela, esse gene não se manifesta. Olha que louco, né? Você já tinha parado para pensar nisso? É muito diferente, né? Quando a gente fala nesse tipo de emagrecimento. O emagrecimento que não olha só a condição do corpo da pessoa, mas olha para as decisões que essa pessoa toma. O fator determinante do seu sucesso ou do seu fracasso, seja no emagrecimento, seja em qualquer área da vida, não está nas suas condições, está nas suas decisões. Essa frase é do Anthony Robbins, um dos maiores estrategistas de vida e carreira do mundo. E ele chegou a essa conclusão depois de treinar milhares de pessoas, milhares de mentes baseadas nos comportamentos. Ele chegou a essa conclusão, então você também pode chegar a essa conclusão do seu emagrecimento. Mesmo que na sua família todo mundo tenha aquela barriguinha, mesmo que na sua família todo mundo tenha ali sobrepeso ou esteja na obesidade, tá tudo bem. DNA não é destino. Você não é obrigada a repetir o histórico de saúde da sua família. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa única. Você ganhou do Criador uma coisa preciosa chamada poder de decisão.
livre arbítrio. Você pode arbitrar, decidir se você quer para a sua vida o mesmo resultado que essas pessoas têm ou se você quer para a sua vida resultados diferentes do que elas têm. Faz sentido? Alguém já tinha falado com você sobre emagrecimento desse jeito? Eu cresci ouvindo, sabe o quê? Que eu tinha tendência para engordar. E a Aline, minha mãe, nossa, minha mãe falava muito isso. Ela ficava meio constrangida, porque as minhas primas eram magras, né? Tinham um corpo bem bonito, bem atlético ali pela minha adolescência, pré-adolescência. E a minha mãe, ela ficava chateada, porque ela queria que a filha dela também fosse magrinha, com um corpo bonito. E ela brigava comigo. Ela falava, você tem que emagrecer, você tem que fazer uma dieta. Olha só, suas primas, todas lindas, magras, e você aí com esse bucho para frente. Eu era criança, tinha um pensamento infantil, e eu não estava nem aí se meu bucho estava para frente, se não estava. Eu queria era brincar, de preferência com os meninos, correr, estava nem aí se o meu corpo estava adequado ou não. Até certo ponto, né? Até chegar à adolescência. Que aí, quando chegou a adolescência, a vida começa a mudar, as prioridades começam a mudar. Aí eu me dei conta, falei, não tá legal não, quero emagrecer. Na disputa aqui, pelos olhares dos meninos, as meninas magrinhas estão levando, estão passando à minha frente, e eu, por estar com sobrepeso, não estou sendo a escolhida. Ah, não, eu quero emagrecer então. E aí, nessas horas, eu escutava muito da minha mãe essa frase: você, filha, não tem problema, você tem tendência para engordar. É por isso que os fulanos comem, comem, comem e não engordam, e você tem tendência para engordar. A Aline, quando ela ficava perto das minhas tias, né? As minhas tias meio que comparavam também. Olha, fulana, magrinha, olha, a Aline, gorda, nunca vai arrumar namorado. Aí minha mãe, para me defender e para se defender, ela falava assim: não é gordura, não, é que a Aline tem um estômago alto. Vocês já ouviram essa expressão? Gente, estômago alto é demais, né? Era gordura sim, não era o meu estômago que estava fora do lugar, nem alto, não. O que estava aqui em excesso era gordura. Por quê? Porque eu comia mais coisas do que o meu corpo tinha capacidade de gastar. Então, se você está escutando esse papo aí, ai, não é que tá gorda, não, é que tem estômago alto. Sai fora dessa. Seu estômago tá na altura que ele tem que ter. O que está fazendo o volume do seu corpo ficar maior não é o tamanho do seu estômago, é isso aqui, ó. A quantidade de gordura que você está mandando para dentro e que está ficando estocada aí se você não está fazendo atividade física, tá? Libera teu estômago dessa culpa. Então, gente, o que acontece? Mas eu sei que fica uma curiosidade, né? Aline, mas eu realmente tenho uma amiga que come, come e não engorda. Será que ela nunca teve num ambiente onde tinha muita oferta de comida? Será que na infância dela, mesmo talvez sendo criada por pais com sobrepeso, ela não ganhava peso? Por quê? O que acontecia de diferente com ela? E é isso que eu vou te explicar hoje. Lembra que essa semana nós estamos falando dos 5 perfis de emagrecimento? Não, Aline, não lembro. Que é isso? Explica de novo. Explico. É assim, existe um estudo, uma teoria, de que todas as pessoas que querem emagrecer, todos os tipos de corpo, são divididos em 5 grupos. E eu estou, ao longo dessa semana, cada dia falando de um grupo específico. E hoje nós vamos falar desse perfil que eu deixei por último, porque é o menos frequente aqui entre vocês, minhas alunas, mas acontece e principalmente pega a gente na hora da comparação, para vocês entenderem por que as amigas comem, comem, não engordam e vocês engordam. Como eu expliquei, todos esses perfis eles são formados lá na primeira infância, porque é a época que a nossa mente está se formando. Então, sim, se você é adulta hoje, você tem dificuldade para emagrecer e permanecer magra, significa que você tem que olhar não só para a mulher que você é hoje, mas precisa olhar para a criança que você foi lá atrás, para o que essa criança viveu, porque ali vão estar muitas respostas sobre o seu jeito de se comportar diante da comida. Aline, que doideira! Mas eu só queria uma dieta. Amiga, se você quer só uma dieta, não, aqui não é o lugar para você. Você pode sair dessa live. Aqui não é o lugar para quem só quer emagrecer e recuperar o peso todo depois. Esses conteúdos que eu trago é para quem quer emagrecer e permanecer magra.
Não estou aqui para te passar uma série de exercícios, tá? Se você está querendo aqui, Aline, quantos polichinelos eu faço? Não é o lugar aqui para você. Agora, se você está fazendo os polichinelos, está comendo a dieta que a Nutri te passou, e mesmo assim, quando você emagrece, você volta para trás, recupera o peso todo de novo, fica aqui, porque é aqui que você vai resolver isso. Porque a questão não está no seu corpo, está na sua mente, tá? Então, se você quer não só emagrecer, mas emagrecer e permanecer magra, respira e vamos comigo entender o que aconteceu na sua mente, tá? Então, hoje é o quinto tipo de pessoa. Esse grupo de pessoas chamado falso magro, o que aconteceu na infância deles? Vou te contar para você entender. A criança, quando ela tá lá dentro da barriga da mãe, a mentalidade dela já começa a se formar. O cérebro, a primeira coisa que começa a se formar lá no feto, dentro do útero. Você já viu aquelas imagens, né? O bebê é praticamente só cabeça e um corpinho fininho, parece ter um girinozinho. Por quê? Porque é o mais importante para a formação do ser naquela fase ali. E quando ele está se formando, se por acaso acontecer um impacto na vida, na formação desse feto, enquanto está lá dentro da barriga da mãe, essa criança pode entender que esse impacto é uma rejeição. E às vezes não significa que é uma rejeição de verdade, não. Às vezes a mãe ama aquele bebê que está sendo formado, é apaixonada, quer muito, está desejando, está planejando aquele bebê. Mas uma coisa simples que aconteça pode gerar um impacto na mentalidade daquela vida que ainda está se formando. Talvez, sabe o quê? Um susto que a mãe leva. A mãe se comunica com aquele feto através do cordão umbilical. Os hormônios que estão na corrente sanguínea da mãe passam para ele. Se acontece algum impacto emocional com essa mãe e essa mãe recebe uma descarga de hormônios de estresse muito grandes, essa quantidade de hormônios pode chegar a estressar o feto que ainda está lá na barriga. E como esse feto não sabe diferenciar o que é aquela descarga de coisas que ele está recebendo ali, o que são aqueles hormônios, porque a mentalidade dele não está pronta, o sistema nervoso não está pronto para identificar o que está acontecendo, nossa, a mãe só tropeçou. Esse feto pode receber essa descarga de hormônios como sendo uma rejeição. Como se aquele útero que ele vive, aquela casinha onde ele está sendo formado, estivesse expulsando ele dali, por conta dessa quantidade de hormônios estressantes que recebeu. E ele receber esse impacto e entender que aquele impacto, aquele estresse que veio ali, que não sabe nem o que é, pode ter sido algo ameaçador para a vida dele. E sim, gente, pessoas que viveram isso carregam desde lá da barriga da mãe, pela infância, adolescência até a vida adulta. Isso fica gravado na mentalidade e impacta também em como vai ser o corpo dessa pessoa e como vai ser a mente dessa pessoa, inclusive em relação ao emagrecimento. Muito doido, né? Eu sei. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei assim, nossa, isso explica muita coisa. Muita coisa. Quantas pessoas eu conheço que tiveram uma gravidez estressante e aquele feto precisou fazer algo para sobreviver? Vai se ligando aqui, se você conhecer alguma história parecida com essa, se liga aqui que você vai entender. Aí o que acontece? O bebê ainda em formação está lá no útero da mãe. Aconteceu um impacto. Aquilo foi impactante e gerou um estresse lá no útero. Aquele útero teve uma resposta que foi desconfortável e o bebê recebeu no sistema nervoso dele como se fosse uma rejeição. Eita, não querem que eu fique aqui. O que o corpinho faz para se proteger? Já que não querem que eu fique aqui, eu vou me encolher, eu vou me diminuir e eu só vou colocar sangue e energia naquilo que é imprescindível para a minha sobrevivência, que no caso do feto, no caso do bebê que ainda está em formação, que é imprescindível para a sobrevivência, aquilo que está no sistema nervoso. Eita, meu olho está com poeira. Peraí. Para esse feto, o que existe de mais importante é
proteger o sistema nervoso dele, que é aquele cérebrozinho em formação e os mecanismos nervosos que vão para o resto do corpo. Então, o que acontece? Por proteção, para sobrevivência, o corpo é retirada energia do corpinho e acumulada aqui na região da cabeça. Essas pessoas que passaram por esse tipo de impacto ali na barriga da mãe, o que vai acontecer com o corpinho delas? Esse corpo recebeu menos energia e essa parte da cabeça recebeu muita energia. São aquelas pessoas que você vai olhar para o corpo dela, vai ser um corpinho bem magrinho, mesmo depois que nasce, que se torna criança, ainda carrega essa informação de um corpinho mais fininho, mais magrinho, e uma cabeça um pouco maior, concentrando mais energia ali. Por consequência, essa criança, mesmo que ela coma bastante, ingira bastante quantidade de calorias, o corpinho dela não tem muita energia para espalhar essa quantidade de energia, essa quantidade de informação que ela recebeu. Por quê? Para sobreviver, o sistema nervoso dela, desse bebê, entendeu que ele precisa concentrar energia na cabeça. E aí se torna aquela pessoa que tem um corpo mais magrinho mesmo, que tem dificuldade de expandir gordura. Então, são pessoas que comem, mas o sistema dela, o organismo dela não consegue espalhar essa gordura. Então, o que acontece? Quando esse tipo de pessoa consome muita energia, consome muita gordura, o acúmulo é só aquela barriguinha aqui na frente. Já viu? Conhece alguém assim? Que tem um corpo fino, a cabeça alongada, maior, com mais energia. Você olha de longe para a pessoa, o que mais ela tem é a cabeça, é o que mais chama atenção nela. E se ela é daquelas que come pra caramba, que bebe pra caramba, só fica aquela pancinha aqui, só um pouquinho aqui na frente, aquela pochetinha. Não é o tipo de pessoa que expande gordura pro lado, não fica com a perna grossa, com o quadril largo, não fica. É aquela pessoa que, para sobreviver, o corpo dela entende que tem que ser assim. E aí, quando a gente fala, e pega e dá um apelido. Fulana é magra de ruim. Minha amiga come igual um trator e não engorda. Isso é injusto. Não tem nada de injusto. Foi o que ela passou na formação dela, ali, na infância dela, que foi diferente do que você passou. Faz sentido? A Tayana escreveu aqui, meu Deus, que horror, tô chocada. Tayana, acontece. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu marido, não sei se vocês já repararam as fotos dele comigo que eu posto. Meu marido tem esse perfil. Ele tem a cabeça bem alongada, grande, e o corpo muito fininho. Ele vai me matar se souber que eu contei isso aqui. Na infância, sabe qual era o apelido dele? Cotonete. E faz sentido, porque ele era bem magrinho e tinha a cabeça mais alongada, com mais energia ali. Até hoje, meu marido gosta pra caramba de beber cerveja. Ele é colecionador de negócio de cerveja artesanal, papapá. Bebe pra caramba um monte de cervejas dessas diferentes aí. Você degusta, não sei o que lá. Vai em festivais, essa é desse tipo, essa é daquele outro tipo. Ele só engorda uma bolotinha aqui na barriga. Você olha ali de costas, continua corpo reto, parece que é do mesmo jeito. Tanto que o apelido dele hoje em dia não é mais da infância, mas hoje em dia, como adulto, o apelido dele é Magrelo. O mundo fala Magrelo, cadê o Magrelo? Por quê? Ele nunca teve muita fome, não é o perfil de pessoas que tem a fome emocional. Por quê? Porque como receberam muita energia na região da cabeça, no sistema nervoso, no cérebro, essas pessoas são muito racionais. São pessoas que não são muito emocionais, não. Eu ficava chateada com ele, que eu queria que ele fosse mais emocional, mais de entregar cartinha, mais, sabe, meloso mesmo. E não é o estilo dele. Ele é pão, queijo, queijo, acabou. Mais sério, reto, vamos lá, como é que funciona? É isso. E eu não, eu sou outro perfil, eu sou o perfil que gosta de acolhimento, eu sou o perfil mais emotivo. E por isso que muitas vezes da vida eu ficava triste, eu tinha questões emocionais e eu procurava comida para me consolar. Ele nem sabe o que é fome emocional.
Na verdade, ele sabe muito pouco o que é fome. Não sente muita fome. Por quê? Porque a energia que ele precisa é muito pouca, porque o corpo dele tem pouca energia. Mesmo, ele não precisa carregar muita coisa para sustentar. Ele tem muita energia, sim, na cabeça, de raciocínio. Então, ele é um cara que tem uma velocidade de pensamentos rápidos, uma racionalidade muito grande, porque foi a parte dele que mais se desenvolveu. Em relação a corpo, a gente sai, viaja às vezes. Se eu for acompanhar ele na quantidade de besteiras que ele come, eu fico igual uma larga de novo, uma pessoa com corpo largo de novo. Tanto que eu cheguei aos 100 quilos. Eu comia besteira e o meu corpo espalhava gordura por todo ele. E o corpo do meu marido já não consegue fazer isso. Porque eu não vivi na barriga da minha mãe esse impacto que ele viveu. Sacou a diferença? Então, para de se comparar. Se você tem alguma amiga que, ela come e não engorda, então eu vou comer igual a ela, que eu também não vou engordar. Esquece isso! Você tem uma história de vida diferente, o seu corpo colocou energia em lugares diferentes e a sua amiga teve uma história de vida que é totalmente diferente da sua. Respeite a sua história, a sua individualidade, tá? Para com essa ideia de ficar se comparando com a sua amiga. E no final vou te dar uma dica aqui sobre isso. Mas só para concluir, então, para concluir esse raciocínio do que acontece com as pessoas que você diz que têm tendência para emagrecer, é isso, o corpo dela passou por alterações, viveu coisas que precisou para se proteger, desenvolver essa estrutura corporal do jeito que tem. E se você não é desse tipo de gente, tá tudo bem. Você passou por uma história diferente e o seu corpo precisou fazer outras coisas para se desenvolver. Mas também não é destino. O seu perfil de emagrecimento também não vai determinar que você vai ser assim para sempre. Lembra que essa é apenas a sua condição? Existe uma coisa chamada decisão. Talvez você não vá ter o corpo fininho e a cabeça alongada como a sua amiga, como a Gisele Bündchen tem, que tem aquele espaço ali entre as pernas. O corpo da Gisele Bündchen é desse estilo. Talvez você nunca vá ter como dela, mas você pode ter o melhor corpo dentro da sua realidade, aquele corpo que te deixa mais feliz, que faz você caber na roupa que você gosta, que te deixa se sentindo bem com você mesmo quando olha no espelho. Esse é o meu caso. O meu perfil é diferente, eu não tenho também esse perfil predominante de uma pessoa bem fininha, bem esguia e com a cabeça grande. O meu perfil é diferente, eu consigo expandir gordura. Se eu comer muita coisa, o meu corpo ele espalha isso. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para as minhas decisões. Sabendo que o meu corpo consegue expandir gordura, o que eu posso fazer para não ficar com um monte de gordura expandida? Preciso treinar a minha mente para comer coisas que não são saudáveis, eventualmente, e na maior parte do tempo comer coisas saudáveis, na maior parte do tempo me exercitar. Faz sentido? E o que acontece com esse perfil? Muita atenção. Você conhece alguém assim? Se seu marido é assim, igual é o caso do meu, muita atenção. Olha o perigo que mora aqui nas pessoas que têm esse perfil de emagrecimento. Essas pessoas, por não conseguir expandir gordura, porque o corpo delas é muito fininho e tem dificuldade de espalhar mesmo, o que costuma acontecer com essas pessoas? Elas costumam acumular gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos, aqui nessa região abdominal. E isso é perigoso. Essa gordura acumulada ali entre os órgãos é muito arriscada para a saúde, pode gerar uma série de problemas de saúde. Tanto que, se for fazer um exame de sangue e verificar ali como é que está a saúde dessa pessoa, que às vezes é bem magrinha e só acumula gordura aqui, pode ser que nos exames de sangue também tenha ali índices que não são bons. Várias vezes os índices do meu marido em relação a triglicerídeos, colesterol, já foram piores que os meus. Eu sendo obesa e ele sendo magro. Por quê? A gordura que espalha no meu corpo é diferente, não é tão... Olha só, não estou dizendo que é boa, mas é menos perigosa do que essa gordura que fica entre os órgãos.
traz um grande problema estético, só que se for comparar a gordura visceral com a gordura espalhada, a visceral é mais perigosa. Não significa que ter gordura espalhada por todo o corpo é bom. Não, não é. Faz mal para a sua saúde também. Mas alerte, se você conhece pessoas assim, que são bem magrinhas, que tem esse perfil que a gente chama aqui de falso magro, e acumulam gordura só aqui nesse bolinho, e acham que são super saudáveis por isso, cuidado. Recomende para essas pessoas que verifiquem os exames dela. Meu marido estava com os triglicerídeos super altos por conta do excesso de cerveja, sendo magro. Não estava saudável. Então, é importante ficar com isso aí em vista, tá? Que emagrecimento não é só estética. Emagrecimento é saúde. E sim, as pessoas que não atentam para isso e olham ali só para estética, eu tô magro, tá tudo bem? Nem sempre tá tudo bem, tá? Recomenda aí para essas pessoas que você conhece, que você acompanha, fala, dá uma olhadinha nos exames de sangue, hein? Pode ser que você não consiga expandir gordura, mas que essa gordurinha aqui da frente não seja legal para sua saúde. Falei isso com ele me ouviu, graças a Deus, começou a monitorar lá os exames, hoje ele faz, né, bioimpedância para ver como é que tá o percentual de gordura dele e se alimenta saudável também. Na maior parte do tempo. Nas outras não, ele come lá as besteiras que ele gosta e tá tudo bem. Então, gente, vamos falar agora de comparação? Você fala assim, nossa, Aline, é meu sonho ser esse corpinho que não espalha gordura, que só fica com aquela bolotinha aqui. Eu espalho gordura como inteiro. Meu rosto fica cheio, perna, quadril, tudo acumula gordura. Eu também sou mais desse tipo aí. Por isso que eu cheguei nos 100 quilos. Então, a dica que eu vou te dar aqui, dica número 1. Assiste as lives dos outros perfis que rolaram essa semana. Tá de graça, disponível para você. E eu deixei salva a gravação, porque eu sei que essa hora tem gente que tá levando filho na escola, tem gente que tira plantão de 24 horas e não consegue assistir aqui ao vivo. Então, dessa vez eu deixei disponível esse conteúdo, gente, é o conteúdo das minhas alunas, dentro do curso Gostar de Emagrecer. E você está recebendo de graça. Valorize. As pessoas tendem a não valorizar o que vem de graça, mas olha, eu tenho alunas que antes de emagrecer, dentro do curso, receber as técnicas, as ferramentas que eu ensino lá, emagreceram 18 quilos aqui, aprendendo o que eu ensino nessas lives gratuitas. Então, se você não está ainda no canal do Telegram, clica aqui, vem lá para o aplicativo Telegram, que você vai receber também todas as novidades que eu coloco lá. E se você ainda não acompanha o canal Emagrecimento no YouTube e a minha página no Facebook, clica aqui no link da bio, ou então melhor, me manda um direct. Manda um direct e fala assim, Aline, eu quero saber qual o canal. Que aí eu te mando os links de todos os canais. Você, se por acaso tiver sem Instagram, estiver querendo ver em algum outro canal, você pode também ver esses temas, tá? E você que está aqui no YouTube e no Facebook, seja bem-vinda. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já clica para se inscrever no canal, que aí toda vez que entrar uma live nova, você já vai ser avisado. Assim não perde absolutamente nenhum desses conteúdos maravilhosos que eu trago aqui, tá? E se você conhece alguma amiga que tem esse perfil falso magro, que é o que a gente chama, clica em compartilhar e envia esse vídeo para ela. Você vai estar ajudando a cuidar não só da beleza da sua amiga, mas da saúde dela. Faz sentido? E, por fim, uma dica aqui para você levar em relação à comparação. É uma tendência nossa, tá? Nós, mulheres, a gente quer fazer isso. Tipo, quer olhar a fulana e fica triste quando olha assim, a fulana não faz nada, não se esforça para emagrecer e tá magra. Eu faço e tô com sobrepeso. Isso é injusto, Aline. Quer saber? Não vou fazer mais nada também, então. E o que vai acontecer com você? Se você decidir não fazer mais nada, então. Você provavelmente vai ficar mais longe do seu objetivo. Então, para de agir assim, se comparando, se maltratando. Busca entender o que aconteceu na história de vida dessas pessoas com quem você se compara e busca entender o que aconteceu na sua história de vida. Respeita a história de vida das outras pessoas, porque a relação delas com o emagrecimento é o resultado disso tudo que elas viveram, mas respeita a sua história com o emagrecimento. Se a amiga come e não engorda, é a história dela. Se você tiver o mesmo comportamento e tiver vivido outra história, você vai ganhar peso. Para de ser boba.
A sua história é diferente, a sua história é linda, a sua história te construiu, te tornou a mulher incrível que você é hoje. Para de olhar para ela com raiva. Acolhe a sua história, acolha o que te aconteceu. Acolha o fato de talvez você ter chegado no sobrepeso. Eu cheguei aos 100 quilos e hoje eu sou grata por isso. Porque graças ao que eu vivi lá nos 100 quilos, hoje eu entendo o que acontece com cada aluna minha. Uma aluna minha ontem passou por uma situação difícil de luto. E eu vivi isso. E eu, com as técnicas que eu tenho de treinamento da mente, eu consegui permanecer magra, apesar do luto. Apesar do meu irmão ter falecido, eu ter ficado arrasada com isso, eu consegui não voltar para o corpo que eu tinha antes. Passar por esse período e não estragar a minha saúde por isso. E é isso que eu faço questão de levar. Mas talvez se eu não tivesse vivido uma história antes com obesidade, talvez se eu não tivesse chegado aos 100 quilos lá atrás, eu não teria procurado aprender sobre o treinamento da mente, estaria aí magra e tranquila, e quando eu vivesse isso, eu não saberia reagir, não saberia lidar. Então, não importa o que aconteceu com você, acolha a sua história, sabe? Mesmo que tenham sido coisas ruins, tenham sido coisas difíceis, você hoje só é a mulher maravilhosa que você é porque você passou por isso. Passou. Isso passa também. A gente acha quando está vivendo uma dor, uma ansiedade, uma dificuldade, que aquilo nunca vai passar, que a gente nunca vai sobreviver, que a nossa vida acabou, que é o fim do mundo, é o fim da vida estar vivendo aquilo, mas não é. Você consegue. E essa história que você está passando hoje, esse desafio que você está vivendo hoje, ele precisava acontecer. Você precisava passar por isso. Porque foi passando por isso que você tirou as lições que te tornaram essa mulher maravilhosa, incrível que você é hoje. Então, para de reclamar das circunstâncias da sua vida, para de reclamar do que você está passando, dos desafios que aconteceram aí na sua jornada. Acolha esses desafios, mesmo que você não entenda, acolha. Eu ainda não entendo bem o motivo que fez meu irmão falecer aos 29 anos de idade. Não entendo. Eu sinto saudade, eu fico triste quando eu lembro. Mas eu acolho isso que me aconteceu porque algo me diz que eu precisava passar por isso. Será que era a força que eu ia tirar dali desse desafio que ia ajudar outras mulheres a emagrecer e permanecerem magras? Será que eu estava sendo preparada através desse desafio para buscar mais conhecimento sobre a minha mente e assim ajudar mais mulheres? Ainda não tenho essa resposta, mas eu tenho uma pergunta. Será que é isso? Então, se for, se não for, eu decidi o quê? Parar de brigar com isso que me aconteceu e acolher o que me aconteceu. Essa é a minha história, isso foi o que eu vivi. E ter passado, estar passando por isso, por luto, já ter passado por depressão na família, minha sogra não levantar da cama, me fez buscar formas de me melhorar, de aprender mais sobre a minha mente. E talvez seja isso que você esteja precisando agora. Talvez esse desafio que você está vivendo hoje e que esteja te levando para o sobrepeso, para a obesidade, seja o seu grande professor. Esse desafio que você está vivendo hoje, talvez foi o que precisou acontecer para você chegar aqui, nessa live, até mim, e ouvir o que eu tinha para te dizer hoje. Eu não acredito em coincidências. Pode até existir, mas eu não acredito. Então, se você chegou aqui nessa live hoje, a essa hora da manhã, ou se você está assistindo gravada e essa mensagem está chegando a você, acolha a sua história. Ela precisava acontecer. E retire o que de melhor você puder retirar dela. Assim você vai parar de brigar, ficar frustrada pelo que te aconteceu e conseguir emagrecer e permanecer magra. Não vai precisar mais descontar as frustrações disso que você viveu na comida. Faz sentido? Ai, que legal, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui. Amanhã é sábado, às 6h06 da manhã, tem o quê? Continua o desafio, ora. Desafio para nos desafiar. Eu queria ficar dormindo, confesso.
Amanhã, sábado. Ai, queria dormir até tarde. Mas eu tenho um compromisso aqui com vocês. E o nosso dia de dormir até tarde é quando? É no domingo. Então, amanhã, sábado, está mantida a live do nosso desafio, às 6 da manhã. Está quase acabando, gente. São só 21 dias. Se você perdeu algum, esse é o 16º vídeo. Volta aqui no canal, volta aqui no Instagram. Assiste as outras lives, tá? E sábado está mantido, 6 da manhã, aqui o nosso encontro. No domingo, sim, um pouco mais tarde. Domingo às 10 da manhã, né? Eu consigo aí para que vocês tenham mais tempo, descansem. E no domingo, uma coisa mais leve, eu trago sempre uma história inspiradora de uma mulher que já emagreceu, permanece magra, treinando a mente, aplicando todo esse conteúdo que eu trago na vida dela. E você vai se alegrar quando vier conhecer a história de outras mulheres que eram como você, estavam na obesidade, conseguiram emagrecer e permanecer magra. Tá bom? Espero vocês amanhã às 6h06. Vamos tirar um print? Pode aí tirar um print dessa live? Vamos compartilhar para aquela amiga que se acha magra de ruim. Ela não é magra de ruim, ela é magra de boa. Vamos lá. Aqui, vou tirar um print aqui com o meu drink. Meu drink verde. 3, 2, 1 e print. 3, 2, 1, print. 3, 2, 1, print. Compartilha esse print aí nos seus stories, me marca lá, @AlineMalta. Vou adorar saber que você gostou desse vídeo e vai me animar a trazer outros para você, tá bom? Grande beijo, até a live de amanhã. Tchau, tchau.